Olá, boa tarde para você. Turma, e que neblina foi essa aqui hoje na nossa cidade, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui na movimentação em Cubatão mais cedo. O Vini vai colocar para a gente a Praça dos Emancipadores, em frente à Câmara Municipal aqui de Cubatão e também à Prefeitura da cidade. Olha isso! Quase não era possível ver a praça, né? A Copa das Árvores aqui mostrando pra gente, aqui a Prefeitura da cidade e a neblina que tomou conta, não só da região central de Cubatão, mas de como toda a cidade, né? Eu vim ali pela Cônigo Domênico Rangoni, era difícil ver os carros, os caminhões que estavam à minha frente, né? E olha só, a câmera fechando mais em direção ao céu e aí a neblina densa. Ô Vini, vamos lá pro Pier do Jardim Casqueira agora, a gente acompanhar a movimentação na manhã de hoje. Olha só como é que estava o Pier. Completamente fechado, né? A neblina tomou conta. Nas três câmeras aqui a gente pode perceber que é difícil ver aí o horizonte, né? A linha do horizonte. Nessa aqui já apontada para a Praça da Independência a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Pessoas se arriscaram aí neste frio da manhã para fazer atividade física. Realmente, né? Foi uma manhã de muita neblina, né? Toda essa neblina ou nevoeiro, vai aí do gosto do freguês, como você costuma chamar, é a formação de nuvens próximas do solo, por intermédio da condensação da água presente na atmosfera em forma de umidade. Essa neblina ela só pode ser considerada, então, uma neblina quando a visibilidade horizontal é prejudicada por uma distância de até 1000 metros. Além disso, tem duas frentes frias, gente, a caminho da nossa região. A primeira quase não traz chuva, tá? Ela está afastada do continente, mas vem com um ar úmido e gelado do mar. Na segunda frente fria está prevista para chegar já na próxima sexta-feira, vinda do sul, e pode se espalhar e chega aqui para o sudeste na próxima segunda-feira. Então tá aí, o Bruno colocou na sua tela todo este nevoeiro na manhã de hoje aqui na cidade de Cubatão. Confira agora outros assuntos da edição de hoje. O plenário da Câmara de Cubatão realizou ontem a 24ª sessão extraordinária da Câmara de Cubatão. Oficina para qualificação profissional na cultura chega em Cubatão pela primeira vez. No quadro Entendendo Direito de hoje, o nosso assunto é overbooking, uma prática bastante utilizada por companhias aéreas. Você sabe o que é isso e quais são os seus direitos? Descubra por aqui. Meio de mais uma semana, 23 de julho de 2025. Esses e outros assuntos você confere agora junto comigo no seu N1. Estamos juntos em mais uma edição do seu N1, te trazendo agora os detalhes da 24ª sessão extraordinária que foi realizada ontem aqui na Casa de Leis Cubatense. 3 projetos de lei, 2 de resolução e um complementar estavam na ordem do dia da 24ª sessão extraordinária da Câmara de Cubatão. 2 projetos de lei foram aprovados por unanimidade, o que institui o programa Dote Cubatão, voltado para espaços públicos do município, e o que institui o Plano Municipal de Desestatização de Cubatão. Dispõe sobre as diretrizes, mecanismos, estrutura de governança. Foram aprovados, porém, o PL que dispõe sobre os valores de vencimento de cargos de provimento efetivo e em comissão, bem como dos padrões de funções gratificadas do quadro da Câmara Municipal, foi aprovado, porém registrando o voto contrário dos vereadores Guilherme do Salão, Marcinho e Guilherme Amaral. Um projeto de lei complementar que institui normas sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município foi aprovado. Os 2 de resolução, um para adequação às normas legais e a modernização dos procedimentos legislativos foi aprovado. Porém, os vereadores Marcinho e Guilherme do Salão votaram contra o artigo 1º do projeto e o que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara foi aprovado. Olha, turma, jovens cubatenses que se alistaram este ano já podem consultar o resultado da primeira fase do alistamento militar. Na fase atual, todos devem comparecer à Junta Militar aqui de Cubatão dos dias 14 de agosto até 4 de setembro. A lista completa pode ser acessada por meio de um link disponível no site cubatão.sp.gov.br. Vale ressaltar que cada jovem alistado tem data e horário agendados para comparecer à junta militar e precisam efetuar o pagamento das taxas, assim como jurar a bandeira. A junta militar aqui em Cubatão fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. O horário de funcionamento é das 9h30 da manhã até as 3h30 da tarde.
O governo paulista vai recorrer para contratar PMs como monitores escolares. A Justiça suspendeu por uma liminar essa seleção de mais de 200 policiais. A liminar foi obtida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo no último dia 18 de julho. Com isso, o governo paulista decidiu recorrer da decisão e suspendeu a contratação de policiais militares para atuar na rede pública de ensino. Parlamentares também se mobilizaram para derrubar a seleção, acionada à Justiça por meio de uma ação popular. O governo de Tarcísio de Freitas pretendia contratar 208 policiais militares que dariam aulas em escolas cívico-militares, projeto que Jair Bolsonaro tentou emplacar ainda quando presidente. A Advocacia Geral da União já avaliou como inconstitucional a implantação desse tipo de escola, tanto em relação à tentativa do governo paulista. Pela primeira vez, Cubatão vai receber o Giro Pro, uma oficina voltada para a qualificação profissional na área da cultura. Cubatão entra novamente no roteiro cultural do estado de São Paulo. Pela primeira vez, a cidade vai receber o Giro Pro, uma oficina voltada para os agentes culturais. A iniciativa faz parte do Cult SP Pro, programa que tem como foco a qualificação profissional e o incentivo à inovação nos setores cultural e criativo. A cidade de Cubatão entra novamente no roteiro cultural do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura do Estado. Pela primeira vez, a cidade de Cubatão vai receber o Giro Pro. É, na verdade, uma grande oficina, um grande workshop para os fazedores de cultura, não só de Cubatão, mas de toda a região da Baixada Santista. É um dia dedicado somente a essas pessoas que fazem cultura. O que é isso? Separado em 2 ciclos. Primeiro, um workshop que é para poder explicar para todo mundo como funciona o Giro Pro, e a segunda etapa é os fazedores de história, que é justamente onde vai identificar as reais necessidades de todos esses fazedores de cultura. Quais são as necessidades? Muitas vezes nós nos deparamos aqui na Secretaria Municipal de Cultura de Cubatão com a dificuldade de alguns agentes que não sabem preparar um projeto, não sabem aonde ir angariar verbas estaduais, federais ou até de iniciativas privadas. Então, eles vêm com esses especialistas do governo do estado para poder dar essa ampla visão e amplo conhecimento para todo mundo que está a fim de fazer cultura na sua cidade de Cubatão ou na Baixada Santista. O encontro acontece no Pier do Casqueiro e a programação será dividida em 2 partes. O Giro Pro será desenvolvido em 2 momentos no mesmo dia. No dia 24, na quinta-feira, no Pier, naquela estrutura que está montada lá da quermesse, ali vai ser totalmente adaptada para receber esses especialistas, que é para poder explicar para todo mundo que está interessado em fazer um seu dinheiro através da cultura, como chegar mais perto para os futuros projetos deles. O secretário de Cultura, Omar Bermedo, fala que esse evento é importante para a cidade, que é conhecida por sua tradição artística. O Giro Pro é aberto a todos de forma totalmente gratuita. É de importância ímpar acontecer o Giro Pro aqui na cidade de Cubatão pela primeira vez. Isso demonstra a credibilidade que a Secretaria Municipal de Cultura de Cubatão, através da administração César Nascimento, com o governo do estado de São Paulo e com a secretária de Cultura, Marília Marton, que tem sido uma grande parceira da cidade de Cubatão, demonstra a credibilidade que nós temos aqui cultural na nossa cidade. Nos 4 cantos da cidade você vê cultura aqui em Cubatão. Todos podem se inscrever, é aberto ao público gratuitamente, não se paga nada para poder fazer o curso, é só você acompanhar nossas redes sociais da Secretaria de Cultura. Você chega lá, vão ter os espaços reservados, você se inscreve na hora, em qual workshop você quer acompanhar, em qual tema você quer se especializar, e você vai ter seu espaço garantido para todo mundo. Com o intuito de atender à padronização, conforme recomenda a política de inclusão social, a CMT aqui em Cubatão já está utilizando a nova simbologia voltada à acessibilidade. A CMT, Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, informa que já está utilizando a nova simbologia padronizada voltada à acessibilidade. A imagem tradicional, estática, que consta nas credenciais, está sendo substituída por um símbolo que representa uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. De acordo com a companhia, esta mudança reforça o compromisso do município com a acessibilidade. Essa nova simbologia ela foi criada em 2015 pela ONU
e ela foi dada o start dela aqui no Brasil agora no ano de 2025, pelo projeto de lei 2199 de 2022. Esse projeto de lei já foi aprovado no Senado Federal. Agora ele precisa voltar para a Câmara para poder fazer os ajustes finais e depois a sanção ou veto do presidente. Com essa aprovação do Senado, nós já tomamos a liberdade para poder estar inserindo essa nova simbologia nas nossas credenciais de deficiente. Lógico que esse é um trabalho que vai depender de algum marketing, porque nem todos os deficientes também têm ciência dessa nova simbologia. Então a gente precisa fazer esse início nas credenciais, depois fazer a alteração da sinalização, tanto de placa quanto pintura de solo. Após a sanção da lei, da divulgação da lei de fato, todos os municípios e empresas privadas têm até 3 anos para estar fazendo a substituição dessa sinalização. Então, se a gente iniciar agora já a substituição dessas placas, a gente vai ter uma inclusão maior aqui no nosso município de Cubatão. Ou seja, o interessado tem que procurar, tem que vir aqui na sede da Companhia Municipal de Trânsito. Não necessariamente na sede, né? Hoje nós temos diversos órgãos que já divulgam essa nova simbologia, mas sim, todas as pessoas, tanto quem é deficiente como não deficiente, tem que estar conhecendo essa nova simbologia. Porque a simbologia atual, que representa um cadeirante, ela não representa todas as deficiências. A gente tem deficiências ocultas, aquelas que você não precisa ter ou perda de um membro ou uma paralisia para poder identificar que você é deficiente. E se todos os munícipes, né, tiver a consciência de todas essas deficiências e dessa nova simbologia, a gente perde um pouco aquele preconceito com uma pessoa que faz a utilização da vaga de deficiente e desce como uma pessoa e caminha normal, né? De repente essa pessoa deve ter um autismo, deve ter alguma deficiência oculta e que tem um pré-julgamento de estar utilizando aquela vaga sem a necessidade. Agora, isso vale para todo o território nacional? Como é que funciona isso, Rafael? Isso é válido em todo o território brasileiro e, na verdade, mundialmente. Quando a ONU ela traz essa nova simbologia, ela está trazendo o padrão para todos os países. Então, isso vai ser aplicado em qualquer lugar do nosso mundo aí. Pela Copa Sul-Americana, Vasco e Bahia estão eliminados. Em São Januário, o Vasco saiu perdendo para o Independente Del Valle, do Equador, com um gol de Spinelli depois de Verratti, que empatou aí deixando o placar em 1-1. Mas esse resultado não foi o suficiente, porque o Vasco já tinha perdido por 4-0 no jogo de ida lá no Equador. Já o Bahia tinha empatado na primeira partida contra o América de Cali, precisava ganhar, mas perdeu de 2-0. Os gols foram marcados pelo Murilo e também por Garcês. Com as eliminações, nem o Bahia nem o Vasco avançam para as oitavas de final. E para fechar, o Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje na Neoquímica Arena, na capital paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os detalhes da partida você confere amanhã aqui dentro do nosso N1. O estúdio de dança Tatiana Carvalho brilhou em um evento realizado na cidade vizinha de Santos e agora se prepara para outros eventos no mês de agosto e setembro. O estúdio de dança Tatiana Carvalho participou do FeedFest Brasil no Teatro Brás Cubas, em Santos. Um momento marcante para as bailarinas cubatenses e também para a professora Tatiana, na conquista do primeiro lugar. Tivemos a felicidade aí de um primeiro lugar, depois de vários ensaios, né, de um processo de trabalho aí que deu certo, e aí tivemos essa honra, né? Como é que surgiu, por exemplo, a ideia desta coreografia? Bom, isso foi uma coisa bem inesperada. Na verdade, essa coreografia ela já existia, a gente tinha um tema para desenvolver e fiz a coreografia com uma música de rock, né? Mas o grupo se desfez, o grupo, as pessoas se desfizeram e aí, quando surgiu a oportunidade de dançar de novo no FeedFest, eu falei, por que não usar aquela coreografia que ficou parada, era tão bonita? E aí nós conversamos, todo mundo aceitou, começamos a ensaiar, fizemos a inscrição e aí depois eu ainda tive uma ideia de chamar 5 pessoas para vir agregar com a gente, que foi super bom. 5 bailarinas
muito talentosas e que deu muito certo. E uma delas, inclusive, nunca tinha participado de concurso de festival de dança. Ou seja, uma emoção a mais. Sim, com certeza. Elas ficaram muito felizes. Nós também, né, ficamos felizes com o resultado, porque não só é o reconhecimento de um processo, mas isso dá um gás, né, para que a gente continue. Agora, me diz uma coisa. Você, apesar de nova, já tem muita experiência nisso. Toda a estreia, como aconteceu lá em Santos, dá aquele friozinho na barriga para que tudo corra bem? Eu acho impossível isso não acontecer. Sempre, sempre. Principalmente agora que eu não danço mais, mas os meus alunos estão lá, então o frio na barriga ele acontece toda a apresentação. Eu não consigo escapar disso, mas é bom. Com a experiência, novamente, que você tem, não dançando mais, passando as suas experiências para essas jovens, quando você consegue ver a evolução dela, tem preço que pague? Jamais. Não. Quem trabalha com arte, né, sabe que essa é a nossa vida. É inexplicável. Só quem passa por isso, quem vive isso diariamente, sabe o que eu estou falando. É muita dedicação, a gente sai daqui tarde, a gente faz coisas que não estão só ali dentro daquelas obrigações, faz além, mas você vê um trabalho no palco, aquelas bailarinas respondendo e fazendo aquilo que você ensinou, ver o progresso delas, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nunca, nunca. Novos desafios vêm aí pela frente? Sim, com certeza, né? Agora em agosto teremos um concurso também e logo mais em setembro aqui no Cubatão em Dança, se Deus quiser. Serem avaliadas por jurados competentes é extremamente importante, como explica a bailarina Ana Esther. Para nós é muito importante porque nós somos avaliados por outros jurados diferentes, de diferentes locais, que não nos conhecem, né? Muito competentes, e a perspectiva nova, diferente deles, avaliando o nosso trabalho, dando um feedback, é muito construtiva para nós. Alice Custódio e Lice Carvalho valorizam a dança e são apaixonadas pelo que fazem desde pequeninas. A arte é para elas transformar o movimento em bem-estar. A dança para mim é como se eu estivesse saindo do meu mundo, né? É tipo como se fosse não vou colocar como uma terapia, mas é a minha felicidade. É o meu momento ali, e participar de uma competição é sentir a emoção de estar no palco. Ter aquele nervosismo todo, é maravilhoso. Eu danço desde que eu tinha 2 anos de idade e eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem isso, né? Ela me faz feliz e é uma forma que eu tenho para mostrar os meus sentimentos. Depois do intervalo, no quadro Entendendo Direito de hoje, nosso assunto é overbooking, uma prática bastante utilizada por companhias aéreas. Você sabe o que é isso e quais são os seus direitos? E teremos ainda a nossa previsão do tempo. Para você agora, nossa passagem de bloco com imagens do Pier do Jardim Casqueiro, tá? A névoa já foi embora, o sol já aparece aqui na nossa cidade. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão para você no YouTube, Instagram e Facebook. Os termômetros marcam agora 23 graus aqui em Cubatão. Voltamos já. Meu pai ele trabalha de motorista, minha mãe é costureira. A gente tem uma família um pouco humilde, mas um ajudando o outro. O pai de mim me ajudou a reatar um sonho antigo meu, que é de virar barbeiro, né? Aí eu disse, mas meu filho, como é que nós vamos fazer isso aqui? De repente o governo vai e manda um pé de meia desse aí, olha aí, rapaz, maravilha. O meu sonho é alugar um espaço, construir um espaço para mim começar realmente uma barbearia e viver do meu sonho. É uma alegria tão grande que eu não sei nem definir. Que ele termine os estudos dele
e realizar todos os sonhos que ele tiver pela frente, sem parar de estudar. Obrigado, presidente, pelo pé de meia e, rapaz, você é o cara. O pé de meia chegou na hora certa para ajudar a realizar meu sonho. A minha mãe, ela não teve a oportunidade que eu tô tendo, de ter um incentivo do governo. E às vezes eu olhava para ela e eu ficava pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ajudar a minha mãe. Ela que desistir de estudar para trabalhar, para me ajudar. Pronto. Não tinha sonho de fazer uma faculdade, porque eu achava que dentro da minha realidade isso não poderia acontecer. O pé de meia veio e me mostrou que eu não preciso mais me preocupar com a parte do financeiro. E ela começou a receber, começou a me ajudar dentro de casa. Tenho muita vontade de ver ela terminar os estudos dela e cursar a faculdade. Com o meu pé de meia, eu posso ir mais longe. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. De volta para você com o seu Últimas Notícias, primeira edição, agora para falar do tempo. Olha, depois de toda a neblina na manhã de hoje, né, gente, o sol apareceu, obviamente, sempre que baixa a neblina, o sol aparece. Vamos de novo lá para o Pia do Jardim Casqueiro, o Bruninho coloca na sua tela aí como o Pia está agora, né, na sua hora do almoço, aqui com o sol aparecendo, umas nuvens no céu, né, já começa a aparecer, porque vem uma frente fria chegando, como eu falei no início do nosso N1, lá para sexta-feira tem essa frente fria para chegar por aqui, vai trazer um pouco de chuva, não tão intensa, mas pode acontecer, tá, gente? Os termômetros marcam agora 23 graus aqui em Cubatão, mínima de hoje 14. E agora a gente confere então os detalhes do tempo na previsão com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com céu encoberto e a possibilidade de garoa ao longo do dia. As nuvens devem permanecer durante todo o dia, mantendo o tempo fechado. As temperaturas apresentam leve queda com mínima de 15 e máxima de 19 graus. Os ventos sopram de forma moderada em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 97%. Você sabe o que é overbook? Traduzindo a palavra, excesso de reserva. É o que nós vamos entender direito agora. Comigo, então, para esclarecer esse assunto, eu recebo o advogado Felipe Iga. Doutor, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Edson. Obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão. Vamos tirar as dúvidas sobre o direito a bordo, o overbooking. E o que é, afinal, doutor, esse overbook, para que nossos telespectadores entendam? O que acaba acontecendo? As companhias aéreas, para não terem prejuízos financeiros, elas acabam vendendo um número a mais do que o que comporta naquela aeronave. Então eles vendem um percentual um pouco maior, já esperando que alguns passageiros percam o voo, se atrasem e não consigam embarcar. Doutor, então quais são os direitos, né, daquele passageiro que comprou uma passagem e que entrou nesse overbooking por parte da companhia aérea? Vamos lá, você comprou sua passagem aérea, chegou no aeroporto, vai embarcar ali no terminal de embarque e o atendente falou que você não vai conseguir embarcar por excesso de pessoas, que o avião está lotado e que tem um overbooking. A companhia aérea deve imediatamente prestar um auxílio material para você. O primeiro passo é realocar você para um voo mais próximo ou
caso você tenha um voo que você precisa de última hora, você precisa pegar aquele voo naquele determinado horário, realocar de uma forma melhor, ou devolver para você todo o dinheiro que você embarcou, que você pagou nas passagens aéreas. Então ela deve prestar imediatamente suporte para mitigar os prejuízos para você que é consumidor. Esse dinheiro, doutor, que o senhor acabou de falar, só para eu entender, ele tem que ser reavido ali de uma forma imediata ou a companhia dá o prazo? Como é que funciona? Sim, porque assim, como você comprou a passagem aérea e você não vai conseguir utilizar esse serviço que foi vendido para você, você deve ter esse dinheiro de volta para a compra de uma nova passagem aérea e provavelmente, muito possivelmente também, depois você reaver algum valor, alguma indenização na esfera judicial por conta de você comprar um produto e o fornecedor de serviço, que é a companhia aérea, não te entregar esse produto. Doutor, nesses casos de overbooking, existe alguma regulamentação específica por parte da ANAC ou do Código de Defesa do Consumidor? Sim, a ANAC na sua resolução de número 400, no artigo 25, ela prevê esses casos de overbooking, que prevê esse auxílio material que deva fornecer para o passageiro, para o consumidor. Então, realocação em um voo mais próximo, até às vezes de outra companhia aérea, se possível for, e dependendo da urgência do passageiro. Se o próximo voo é no dia seguinte, conseguir hospedagem para esse consumidor, para que ele não fique ali no aeroporto à deriva, esperando mais de horas para pegar esse voo. Auxílio alimentação, então deve pagar um voucher de alimentação para essa pessoa. Então, a ANAC prevê isso, né, nessa resolução, e também o Código do Consumidor prevê que o consumidor deve ser resguardado de todos os eventuais prejuízos pela falha na prestação de serviços do fornecedor. Ou seja, fazer o custeio de todo aquele prejuízo que a empresa causou naquele momento que o passageiro, você aí, ia fazer o embarque, Doutor, a prática do overbooking, ainda que comum, ela pode ser considerada abusiva ou ilegal em determinadas circunstâncias? Sim, o Código do Consumidor, ele prevê, Jefferson, bem claramente que todo serviço ou produto que é fornecido, que é colocado no mercado do consumidor, ele deve ser informado. Então, caso tenha overbooking, o quanto antes a companhia aérea souber desse excesso de passageiros que fizeram ali o check-in, ela mitigar esses prejuízos e ver um voluntário para que ele se realoque para outro voo, porque ele seja compensado por essa realocação de voo, ou até mesmo ser indenizado novamente com o valor da passagem aérea. Então ela deve mitigar esses prejuízos ao consumidor. E é algo que sempre tem nessas confusões aí em aeroportos, é importante você aí de casa ficar atento a esses detalhes. E quais medidas preventivas essas companhias aéreas deveriam adotar para evitar litígios judiciais decorrentes aí desses overbookings? A gente coloca que a companhia aérea não deveria vender mais passagens do que cabe na aeronave. A gente sabe o que acontece. Você, como consumidor, deve se precaver. Então, todas as informações, você está no aeroporto, já tira uma foto da sua bagagem, do estado da sua bagagem, para não ter danos a ela. Por exemplo, se você já despachou e teve o overbooking, você perdeu esse voo por excesso, a sua mala pode ter vários empecilhos nesse overbooking. Então, registre tudo. Coloque o número de protocolo, quem foi o atendimento, quais são os horários que você foi atendido, qual foi o horário que informaram que você está numa situação de overbooking, que vai ter outro valor, o voucher que te deram, se deram hospedagem ou não, quando que vai ser o próximo voo. Verifique nas plataformas quais são os voos mais próximos de outras companhias aéreas, para qualquer coisa você pedir para essa companhia que seja realocado para a companhia diversa, por ter um horário mais próximo. Então, exija seus direitos no balcão de atendimento da companhia aérea em caso de overbooking. O senhor falou sobre voucher, Agora a gente vai entrar com as perguntas dos telespectadores e é justamente isso que a gente recebeu aqui, Uma das perguntas é: a companhia aérea me ofereceu um voucher, disse que teria que esperar aí o próximo voo. Sou obrigado a aceitar esse voucher? Não, o consumidor não é obrigado a aceitar o voucher ou aceitar qualquer imposição da companhia aérea. Ele pode escolher, ou ele pode ter o dinheiro devolvido, caso ele opte,
ele pode ser realocado para um voo mais próximo, na mesma companhia ou em outra companhia aérea. Ele pode ter devolvido por milhas, tem muitas companhias aéreas que têm oferecido milhas em troca desse overbooking como forma de compensação. Então, assim, é uma escolha do consumidor. Não deixe que a companhia aérea faça qualquer imposição para você. Saiba dos seus direitos, desses vouchers de alimentação, principalmente, porque a gente sabe que a comida do aeroporto não é das mais baratas e você vai precisar se alimentar ali no aeroporto. Principalmente porque você, por um curto espaço de tempo que seja que você vai esperar essa realocação, você deva se alimentar, até porque você está num estado nervoso ali por ter perdido o seu voo. Sem sombra de dúvidas, né? Coloca nervoso nisso. Olha, a próxima pergunta que a gente recebeu de telespectador: eu perdi um compromisso importante por conta do overbooking. O que acaba acontecendo, né? Muitas pessoas pegam aí voos diariamente para cumprir compromissos profissionais e de diversos segmentos. Tem um direito a uma indenização por danos morais ou materiais? Sim, caso você esteja nessa situação de emergência, de urgência, eu preciso pegar esse voo porque eu tenho um compromisso no dia seguinte, tenho um compromisso daqui a 2 horas, vou fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo e preciso, tenho uma audiência. Você deve informar do balcão de atendimento, pegar esse protocolo e caso eles não ressarçam você ou realoquem num voo que supra essa necessidade sua, você entra em contato com um advogado, com um profissional de sua confiança, para tomar as medidas judiciais cabíveis, porque o entendimento do Tribunal de Justiça, principalmente de São Paulo, é pacífico que, nesses casos, cabe indenização por dano material e moral. Bom, a gente continua com as perguntas dos telespectadores. Você que enviou para as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão. Olha, a pergunta seguinte: não fui avisado com antecedência, né? A companhia aérea não avisou com antecedência esse overbooking. A empresa agiu de má fé? Como caracteriza aí esse não aviso, né? Sim, caso a companhia aérea não avise de forma antecipada para você, isso incorre numa falha na prestação de serviços que é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas respondem de forma objetiva, ou seja, mesmo quando elas não têm culpa, independente de culpa, elas respondem pela falha na prestação de serviço e pelos danos causados por essa falha na prestação de serviços. Tá certo, então, doutor, muito obrigado. Você continue mandando suas perguntas para as redes sociais TV Câmara Cubatão, no Instagram, também no Facebook, para a gente esclarecer aqui os nossos quadros Entendendo Direito. Receba então o doutor Felipe Iga, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jefferson, pelo convite e vamos tirar as dúvidas sempre que formos chamados. É isso, então, uma ótima tarde para você. Até a próxima edição. Tchau!